Gouveia e Melo e o Tratado de Tordesilhas. É este o título da crónica que serve de ponto de partida para uma reflexão sobre a corrida às presidenciais. É da autoria do editor de política do Observador e hoje aniversariante, Rui Pedro Antunes. Parabéns, Rui. Bem-vindo a este colunista do dia. Comeces o teu artigo por notar que há vários possíveis candidatos a Belém e que o passo em frente vai também depender do desempenho de cada um desses eventuais candidatos numa segunda volta. Sugeres que desta vez, e à semelhança de 1986, vai ser necessária uma segunda volta para decidir quem sucede a Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, deixa-me só dizer uma coisa, Miguel, que é a única, de facto, hipótese de ser relevante o meu aniversário, é que eu já tenho idade para ser candidato presidencial, mas não estou disponível para continuar, para começar sequer a ir nesse sentido. Não venhas baralhar ainda mais estas contas das presidenciais. Não tenho, como declaração de interesses, não tenho mesmo nenhum interesse específico, pelo menos em candidatar-me ao cargo e obviamente, em nenhum dos candidatos com a isenção que o cargo me exige. De qualquer forma, sendo um artigo de opinião, naturalmente tentei ser um bocadinho mais analítico do que propriamente opinar diretamente sobre o assunto. Mas dentro dessa análise, há uma coisa que parece de lá para Alice, neste momento, porque depois há sempre grandes surpresas, é que tudo se encaminha para que haja uma segunda volta, tendo em conta já a manifestação de vários candidatos. Alguns vão acabar por desistir, o que obviamente vai aumentar a votação de cada um e, portanto, parece-me neste momento ser o mais provável. Um outro dado que parece cada vez mais evidente é que um player fundamental e um candidato forte será o almirante Gouveia e Melo. Há muita gente que diz que quando ele começar a falar começa a cair nas sondagens. Eu não sei se é exatamente assim, porque do Presidente da República também não se espera que tenham uma grande sagacidade política e um programa político e, portanto, até pode ser útil, embora, claro, acho que não tendo esse traquejo ao longo dos anos, Gouveia e Melo acabará sempre por ter um ou outro lapso, que é normal e vamos ver que efeitos é que terá. De qualquer das formas, as sondagens são boas porque ele surge à frente e aconteceu isso em sondagens de 2023 e ao longo deste ano também. A última, que é uma das melhores que ele tem 23,2%. Portanto, também não é uma coisa absolutamente esmagadora. Exato. E o que é que pode acontecer ali? Claro que ele tem margem para crescer esse valor, e sendo o primeiro, havendo tanta fragmentação, pode sempre algum dos votos, à medida que vão desistindo de candidatos ou que vão saindo de cena candidatos, ele pode aumentar. Mas o que me parece neste momento é que se o Almirante não chegar aos 50%, que me parece difícil neste momento, 50% mais um, portanto, limpar à primeira volta, o que vai acontecer é que poderá ter uma boa votação na ordem de um terço dos votos, 30%, e isso vai levar a que haja uma grande competição pelo segundo lugar. Vai ser quase uma espécie de um segundo campeonato de primárias que até pode ser fundamental. Porque vamos imaginar, se houver dois candidatos da área do PSD, ou do próprio PSD, dois candidatos da área do PS, qualquer candidato pode ser o segundo mais votado, porque começa a crescer. Não estás aí a fazer a conta do Chega. Não, o próprio André Ventura pode ser beneficiado, porque isto não vai acontecer. Eu acho que estes candidatos não vão avançar todos. Desde logo Pedro Passos Coelho já disse que não avançava, mas vamos ficcionar só para se perceber o que é que pode estar aqui em causa. Passos Coelho, Marques Mendes, António José Seguro e Mário Centeno. Só 4 do centro que são testados nesta sondagem. Se avançassem todos, bastava cada um deles ter 8, 9, 10% numa sondagem ou na votação para que qualquer candidato com 12, 13, 14, 15% pudesse ser o segundo classificado por essa grande fragmentação. Sem esquecer, por exemplo, Bloco de Esquerda com candidato próprio, se tiver, PCP com candidato próprio, Iniciativa Liberal que também já tem o seu eleitorado, tudo isto com uma percentagem breve, qualquer um que chegue aos 2 dígitos pode-se habilitar a ir a uma segunda volta. E aí André Ventura, que tem um eleitorado já algum eleitorado forte, precisamente na figura dele, até superior ao Chega, podia ir a uma segunda volta. O que é a segunda reflexão aqui. A segunda volta, e quem tem mais possibilidades de derrotar Henrique Gouveia e Melo, ou quem é o opositor que dá a Henrique Gouveia e Melo maiores possibilidades de vencer essas eleições? Comecemos por André Ventura, precisamente a que fazias referência. Na perspectiva de Henrique Gouveia e Melo, é um bom candidato para Henrique Gouveia e Melo vencer essa eleição,
Ou pelo contrário? Sim, um dos comentários que eu tenho à crónica é precisamente que fraquíssima. Isto é muito habitual e, portanto, só mais uma vez, isto é só a minha opinião e sendo fraca também, vale o que vale. Mas o que eu dizia, Miguel, é que eu acho que André Ventura era o melhor candidato para ir à segunda volta na perspectiva do Almirante. Caso seja inevitável que o Almirante Gouveia e Mel vá à segunda volta. Porquê? Porque ia valer mais a taxa de rejeição. Ou seja, a pessoa que onde ia votar, era um bocadinho quando o Cunhal mandou votar no Mário Soares contra Freitas do Amaral. Entre os dois valia sempre aquele que tinha a menor taxa de rejeição e a mobilização do voto contra André Ventura. E não me parece que ele, tendo em conta toda a notoriedade que tem, mesmo entre os jovens e o crescimento eleitoral que foi tendo, que tenha 50% do país mais um. Não tem. E, portanto, nesse aspecto... Numa segunda volta não precisa de ter. Não precisa ter, mas precisava de ficar à frente. Precisa de ficar à frente, sim. Para ficar à frente tinha sempre necessariamente, como eles são só dois, mas pelo menos dos votantes, mesmo que haja depois até uma desmobilização eleitoral. De resto, estabelece um paralelismo com aquilo que aconteceu em sucessivas eleições presidenciais em França. Em França, tanto com o Le Pen pai como com Marine Le Pen, quando o Chirac tem quase 70%, não é por ser Jacques Chirac, as pessoas estão mais que fartas do Chirac. Não queriam que fosse o Le Pen pai a vencer as eleições. E eu, nesta dualidade, era o mais interessante. A mesma forma, se for o Gouveia e Mel antissistémico, apesar de se vender como moderado e centrista, contra, por exemplo, um Marcos Mendes que passa à segunda volta, caso passe, ou um Mário Centeno, ou um António José Seguro, que passa à segunda volta, ou vamos pôr no limite, passo escolho se agora de repente mudasse tudo o que disse, ou Leonor Beleza, quem fosse à segunda volta com o Almirante, ia ter o sentido inverso. Claro que o Almirante Gouveia e Mel não tem a mesma taxa de rejeição tão abrangente, eventualmente, do que André Ventura, também não tem a mesma taxa, se calhar, da duração junto a algum eleitorado, o que faria com que as pessoas, nesse momento da decisão, não é, entre aquilo que possam considerar mau e menos mau, não propriamente bom, pudessem escolher um dos outros, além de manter o seu eleitorado da primeira volta, e isso eu creio que o Almirante, contra um desses dois, mesmo vencendo à primeira volta, poderia ter mais dificuldades em vencer à segunda volta e haver uma grande mobilização do espectro partidário, quase todos os partidos, para o candidato que é mais partidário e contra o que é antissistémico. Independentemente de ser de direita ou de esquerda. Onde está mais próximo das esquerdas ideológicas. Aí lá está, quem ganhasse essa primeira etapa de vencer, ser o segundo classificado à segunda volta, e haver um efeito de polarização na segunda, que é sempre vamos pôr que o Almirante é aqui o joker é fixo, não é? Entre o Almirante e André Ventura. E esse cenário de ser fixo parece-te neste momento inquestionável? Eu creio que sim, porque vamos pôr as coisas até noutra perspectiva. Vamos imaginar que alguém tem... há aqui uma coisa que também chama aí um esteroide eleitoral, que é o apoio dos partidos, do PS e do PSD. É muito importante. Eu não estou a dizer que Manuel Alegre não conseguiu contra o apoio de Sócrates, ou que o apoio de Sócrates a Mário Soares o prejudicou, ou que depois o apoio de Sócrates, 5 anos depois, a Manuel Alegre também não o ajudou. Mas uma coisa, e pessoalmente o PSD também tem tido muita força, o apoio do partido é sempre muito bom para o candidato, porque ajuda os militantes a focarem-se no nome. E por isso, estamos a ver, o PS não tem um candidato próprio, não tem ajudado ninguém. Não ajudou Sampaio da Nova, enfim, não ajudou Ana Gomes, enfim, não ajudou outros candidatos da área política do PS. E, portanto, eu creio que se Luís Montenegro declarar o apoio a Marcos Mendes, se Pedro Nuno Santos declarar o apoio a Mário Centeno, eles vão ter um boost eleitoral. E logo aí, mesmo que uma campanha extraordinária, mesmo que fiquem à frente, vamos imaginar, do Almirante, e por qualquer razão ele não fica à frente na primeira volta, isto no cenário de segunda volta, não estou a ver como é que ele pode ser o terceiro classificado tendo em conta estas sondagens. Tem sido de forma muito consistente, tinha que ter um hecatombe agora neste último ano e, portanto... De resto, somas as percentagens de intenções de voto nos diferentes candidatos à esquerda e à direita e mesmo juntas essas percentagens não conseguem atingir a fasquia alcançada por Henrique Gouveia e Mel. Do PS é desastroso, no sentido em que os três candidatos da área do PS na última sondagem de Intercampos, falamos de Ana Gomes, de Mário Centeno e de António José Seguro, é muito pouco, dá 16 e qualquer coisa. No caso do PSD é ligeiramente diferente. Eu sei que tem sido muito desvalorizado. Por causa do efeito passo-escolho. Exatamente. Tem sido muito desvalorizada a questão de Marcos Mendes, quase, não tem hipótese, etc. Mas juntando
Marcos Mendes à percentagem de Passos Coelho, só estes dois passariam, embora de forma lateral, o Almirante. Juntando ainda os pozinhos de Durão Barroso e de Santana Lopes, que juntos têm quase 6 pontos percentuais, já era um bocadinho acima do Almirante. Agora, também não acredito que naquela sondagem votem em Passos Coelho que vão todos votar em Marcos Mendes, porque é um perfil completamente diferente. Mas parece-me que há aqui alguma margem para o candidato apoiado pelo PSD. Eu não estou a dizer que não há aqui em última hora, passa a ser Leonor Beleza e já não é Marcos Mendes e pode cair, mas parece-me que ainda há muito por saber nos próximos meses. O que me parece mais inevitável é uma segunda volta, daí o Tratado de Tordesilhas, que é um mundo dividido em dois, vão ter que optar por um lado ou por outro. É esta a reflexão que o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, partilha com os leitores e agora ouvintes do Observador. Gouveia e Melo e o Tratado de Tordesilhas, é este o título da crónica hoje publicada em observador.pt, em dia de aniversário do Rui Pedro Antunes, que agora fará o favor de se dirigir a uma pastelaria mais próxima para presentear os seus camaradas de profissão com as doçuras associadas ao dia de aniversário. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.